Boa tarde, você pode se apresentar para nosso público? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão aqui conosco e também aos que vão ouvir posteriormente esse podcast, essa gravação. Eu me chamo Everton Aragão. Nasci em Campina Grande, mas sou daqui de Santa Cruz. Sou praticamente natural daqui da cidade, porque eu fui lá em Campinas só para nascer diante da falta de estrutura que tinha na época aqui na cidade. Infelizmente, em alguns quesitos ainda há essa carência, mas cresci aqui, construí minha vida aqui. Toda a minha família é daqui de Santa Cruz e não tem como negar, né? O meu sobrenome é muito tradicional na cidade, em prédios públicos, em cargos de agentes públicos. Fiz meu ensino médio, assim como vocês, numa escola estadual, que foi no Luiz Alves. Na época também era EREM, era ensino em tempo integral. E em 2014, eu tive a oportunidade de participar da Olimpíada de Língua Portuguesa, lá no EREM. E eu fui um dos finalistas na etapa nacional. Fui junto com minha professora a Brasília. E lá eu conheci não só a cidade, conheci várias pessoas, me encantei pelas diferentes culturas e pessoas que estavam ali comigo partilhando daquele momento. E eu me descobri enquanto estudante, enquanto, não posso dizer intelectual, porque eu estou longe disso, mas eu me descobri enquanto uma pessoa que queria estar ligada à educação pelo resto da minha vida, a partir daquela minha experiência na Olimpíada. Então, isso, na época eu estava assim como vocês no segundo ano e já entrei na reta final ali do ensino médio com a decisão tomada de ser professor e sobretudo ser professor de história. E como eu disse para vocês, eu sou daqui de Santa Cruz, minha família é tradicionalmente ligada a essa cidade e eu sempre tive acesso a muitos livros que contavam a nossa história. Depois a gente vai falar, eu acredito, sobre esses livros. E daí era algo que me fascinava, que me despertava curiosidade. E quando eu decidi cursar História, foi um choque, né, para minha família. Normalmente a gente quer ver o filho se tornando um médico, um engenheiro, um advogado. Muito dificilmente um professor, ainda mais de História. E foi uma decisão que eu tomei ali com os meus 16 anos. Então era um moleque, né, um pirraia. Acabei tendo sucesso no Enem, aí eu decidi cursar a faculdade de História em Campina Grande, na cidade onde eu nasci. E fui lá para Campina com 16 anos, estudei durante os 4 anos lá na Universidade Federal de Campina Grande. Também morei lá, então eu vinha aqui para Santa Cruz de forma muito oportuna, só quando eu tinha algum tempo ou outro. O curso de História demanda muito da gente, de estar lendo, de estar se dedicando. Então eu praticamente tinha poucas oportunidades para vir para aqui. Então veja, dos meus 16 anos, não tinha nem acabado a adolescência, até os meus 20 anos, eu não tinha um contato direto com a cidade. Eu me tornei quase que um campinense, né, um paraibano. Tive a oportunidade na faculdade fazer alguns cursos internos, fui monitor, fui residente, fui pesquisador de iniciação científica e até hoje me dedico à história, não só em sala de aula, mas fiz o mestrado lá na UFCG, estou fazendo doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, e além de ser professor, de ser pesquisador, sou pai de uma menininha de 2 anos, chamada Clarice, e sou casado com uma mulher, né, chamada Adriana. A gente pode dizer que você ter participado desse projeto para fazer esse livro, pode dizer que foi uma vontade de conhecer mais a cidade que você morou? Sim. Por essa falta de oportunidade de estar mais nela quando você estava na sua adolescência? Vê só, Santa Cruz é uma cidade muito carente. A gente, quando fala ou quando ouve,
escuta muito a pujança econômica, né? Que Santa Cruz tem oportunidade para todo mundo, que Santa Cruz é uma cidade grande, mesmo com seus traços provincianos e de cidade pequena, mas a produção cultural e historiográfica, quando eu me refiro à historiográfica, é o que é produzido sobre a história da cidade. É uma coisa muito reduzida. Por quê? Porque é uma coisa que de fato não interessa culturalmente às nossas elites. E daí, quando eu estava em Campina, eu levei boa parte desses livros que eu tive acesso e que era da biblioteca pessoal do meu avô. Ele foi vereador, então, como uma pessoa pública, quando era lançado um livro, ele era convidado e, enfim, adquiria o exemplar e guardava lá na sua biblioteca. E daí, quando eu decidi fazer história, eu tomei quase que de assalto esse acervo que ele tinha, levei para Campina. Só que lá, quando a gente está se desenvolvendo e construindo uma identidade dentro do curso, e seja qual for o curso que vocês venham escolher, a gente começa a ter uma autonomia própria, a ter decisões ali na construção enquanto um profissional. Eu vi que tinha mais oportunidades a nível nacional se eu estudasse um tema relevante não só para a minha cidade, mas para a minha região, para o meu país. E daí eu fui direcionado por uma professora chamada Juciene Ricarte. Ela se tornou eventualmente minha orientadora, tanto da graduação quanto do mestrado, a estudar sobre o pau-brasil, né, que é uma árvore típica da Mata Atlântica brasileira. Inclusive, alguns relatos dizem que o nosso nome de Brasil, o nome do nosso país, é devido a essa árvore. Há questionamentos, mas enfim. Segui nessas pesquisas, mas Santa Cruz sempre foi uma paixão que estava ali do lado, né? Eu carregava as leituras, eu tinha o conhecimento sobre o passado da minha cidade, do meu povo e essa curiosidade. E daí, quando eu voltei para Santa Cruz, após terminar o curso, eu vi que foi um assunto, foi um tema que me atravessou durante a graduação, mas eu nunca tinha tido uma experiência prática de escrita sobre a cidade, de pensar ela de forma de conjuntura mesmo. Dentro da história tem uma área chamada História Pública, que é as formas com que um historiador pode se colocar perante a sociedade, não só como um docente, não só como um professor, mas atuar publicamente, politicamente, atuar nos diferentes espaços. E daí, pelo conhecimento que eu tinha e que eu tive o privilégio de ter acesso a esses livros, eu não me contentava somente que a minha pesquisa fosse distante da minha cidade, né? Aí foi um processo de conhecer várias pessoas que antes de mim tinham escrito pequenos livros, aí não só historiadores, né? Aqui atrás tem alguns deles, tem um livro de Júlio de J. Oliveira, um era radialista e outro autodidata, né? Foi alfabetizado por ele mesmo. Então, esses livrinhos, eles não têm uma escrita científica. Então, a ideia de quando eu voltei foi de primeiro reunir quem era historiador, quem era professor, quem tinha cursado história, quem tinha produzido coisas, porque eu estava nessa sanha de viver e de conhecer mais minha cidade mesmo. Porque eu tinha estudado lá a história de Campina Grande, história da Paraíba. E cadê? Cadê Santa Cruz? Cadê Santa Cruz, né? Cadê minha identidade que eu construí minha vida toda no curso? Então eu voltei na sanha e na animação mesmo para produzir algo sobre a cidade. No começo da sua fala, você citou que você é natural de Campina. Sim. Eu achei isso muito interessante porque sempre que a gente vai falar sobre Santa Cruz, uma coisa que é muito marcante é que tem poucos nascidos aqui. Sempre são, na maioria, nascidos ou em Caruaru ou em Campina, a grande maioria, ou a cidade mais longe. E eu queria saber se tem alguma ligação com a história da gente. Tem. Vê só. Santa Cruz, ela é uma cidade filha de Taquaritinga, né? Antes da gente se emancipar politicamente em 29 de dezembro de 1953. A gente era uma vila pequena, tinha
poucos habitantes, né? Na época da emancipação, tinha apenas cerca de 3.000 pessoas vivendo aqui, e isso continuou ao longo de algumas décadas, né? A década de 50, 60, 70, somente com o boom das confecções, somente com a vinda de mais pessoas de uma hora para outra, para morar de fato, para construir suas vidas aqui, é que a cidade foi tomando rumos de infraestrutura para alcançar essa população que só cresce, só aumenta a cada ano. E daí, em um período de 5 anos, já a população triplicou. E a ordenação urbana, né, a educação, a saúde pública, a segurança não acompanhou esse ritmo acelerado que a confecção nos proporcionou. Tanto é que o nosso único hospital público, hoje em 2025, é aquele mesmo que foi construído pelo primeiro prefeito eleito em 53, ali da década de 60. Houveram outras iniciativas de cunho privado, que foi o Souza Aragão, mas foi demolido. E a gente está aí com 71 anos, basicamente com um hospital que em grande parte da nossa história não teve UTI, não teve uma equipe médica capaz de administrar partos cesarianos ou que poderia haver complicações ali. Eu nasci de 7 meses, né, prematuro, então não era simplesmente fazer o parto, tinha que ter uma instalação ali para que quando eu nascesse eu fosse entubado, se fosse necessária alguma cirurgia. Então há muito esse risco, né? O fato de você, não sei onde você nasceu, mas sei lá, nascer em Recife, em Vitória de Santo Antão, em Caruaru, não é um processo natural, é algo que está entranhado na má administração pública mesmo, na falta de recursos, no fato de que a gente não tem um hospital de grande porte e para não colocar em risco a vida da mãe ou do feto, do filho, né? Aí se dirige para outra cidade que possa receber. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque sempre paro para pensar nisso, só que eu nunca tive esse esclarecimento, assim, sobre isso. Pode fazer essa pergunta aí. Não, assim, realmente essa questão do nascimento fora de Santa Cruz ainda acontece muito hoje em dia. Sim. Tem uma prima minha que ela tá grávida. E ela tá com o maior medo dela no momento é ela ter o bebê e não conseguir ter aqui em Santa Cruz. Uhum. Ser caso de cesárea e ela não conseguir aqui em Santa Cruz. É uma coisa que é um problema, né? Eu, assim como muitas outras pessoas, adoraria ter nascido aqui, porque a gente cria ao longo da vida um sentimento pela cidade. Um apego, né, pela cidade. Exato, um apego. E vai ligando pontos de rua, lugares de esquina, praças, lanchonetes, às nossas experiências. As memórias, né? Exato. Aí, poxa, mas eu nasci em Campina, eu nasci em Vitória de Santo Antão. Mas isso é uma coisa que é um detalhe que eu espero que logo a gente supere, porque na realidade de hoje, né, eu acho que começou as cirurgias cesáreas há alguns anos atrás, mas na realidade de hoje você só nasce aqui se você tiver de fato no meio gestacional correto, se tudo fluir normal. Mas vamos voltar pro livro, né? Voltar pro livro. Vamos voltar. Santa Cruz tem muito, por ser uma cidade não tão grande, tem muito desse negócio de ter pontos específicos que todo mundo tem uma memória ali. Tipo a Rua Grande, sim, tem aqui a Avenida 29, Parque Florestal. No livro, você coloca, né, esses pontos. Qual a história? Qual é o rolê de ser um lugar tão importante assim? Que a gente se sente meio que magnético, um negócio assim, que a pessoa, vamos ali. Sim. Então, qual é o rolê? Gostei da palavra. A questão é a seguinte, a gente vai sempre repetir a questão da infraestrutura. Se eu perguntar, Ana, quantos espaços de lazer, para quais locais tu vai quando tu quer se reunir com os teus amigos? Há poucos, em comparação
a outras cidades de médio e grande porte como Santa Cruz. Aqui a gente vai para o Parque Florestal, vai para a Rua Grande, vai para o Parque Wellington Monteiro, que é algo bem recente, mas daí não tem uma variedade, ao ponto que depois de 5 anos andando pelas cidades, as pessoas, sobretudo, começam a se repetir, os espaços começam a se repetir, os rostos eles começam a se tornar mais normais, né? Cria meio que uma bolha, né? As pessoas frequentam aquele lugar. E historicamente, os pontos de lazer, de sociabilidade aqui em Santa Cruz, era o Rio Capibaribe, que é um rio que ainda tem vida, mas fragilizado. Foi também durante muito tempo os cinemas que haviam aqui, como o Cine Bandeirantes, onde hoje é o supermercado, o Mercadão ali, próximo à Feira do Paraguai. O Parque Florestal, que é da década de 90, o Teatro Municipal também. E a gente acaba criando vínculos porque é natural do ser humano, né? Estabelecer afeto com pessoas, com locais. Eu acho que é difícil de esquecer, por exemplo, sei lá, um sentimento, cara, um primeiro beijo. O primeiro beijo eu dei debaixo dessa árvore aqui no Parque Florestal, nessa esquina aqui. Então isso vai constituindo as nossas camadas de memória pessoal mesmo, e a cidade está nisso, atravessando as nossas vivências. Sim. Vou aproveitar que ele entrou nesse ponto dos lugares de Santa Cruz assim. Eu queria perguntar sobre certos pontos específicos, certos lugares e o impacto que eles tiveram para o desenvolvimento da cidade. Como você falou, o Teatro Municipal, o cinema, eu quero citar esses dois, e especificamente eu quero citar aqui o Padre Zuzinha, a Escola Padre Zuzinha. Como o surgimento dela impactou na cidade? Vou começar pelo espaço onde a gente tá, né? Pode começar. De início, aqui, que foi uma obra construída pelo Raimundo Aragão, foi o primeiro prefeito eleito da cidade, não só aqui o Padre Zuzinha, mas a atual Escola Ivone, que era um antigo ginásio, o hospital... Não tem que ser necessista, né? Isso. O Hospital Municipal, a Escola Francelino, o primeiro açude, enfim. Ele teve um olhar muito visionário para a época. E entre os prédios foi justamente aqui a escola, que funcionava inicialmente como um centro administrativo da prefeitura, certo? Então, na década de 60, a prefeitura repassa para o Estado a administração, aí se torna uma escola. Inicialmente, aqui se chamava 31 de março, em homenagem ao golpe civil-militar de 64. Na verdade, foi no dia 1º de abril, né? Mas ele não queria associar esse evento político ao dia da mentira. Mas como uma forma dos políticos locais aqui do estado, da cidade, homenagear os militares, o prédio aqui escolar durante muito tempo foi 31 de março. E só após a morte do Padre Zuzinha, que além de pároco aqui da cidade foi prefeito, eu acredito que por 2 mandatos não consecutivos. Licença, você poderia ser explicado depois quem foi Padre Zuzinha? Beleza. Para ter um contexto. Queria só avisar, se vocês quiserem comer, pode comer, se quiser pedir água. Não, tá de boa. Então, após a morte do Padre Zuzinha, a escola homenageou ele. Não só a escola, mas a Rua Grande, né, que tinha o nome Dr. Manuel Borba, se eu não me engano. Mas foi uma figura historicamente particular e muito importante para Santa Cruz. Ele faz parte ali de uma atividade da Igreja Católica que tinha como objetivo, de fato, popularizar a nível eclesiástico a atuação de padres dentro da política, principalmente de cidades do interior. Então Santa Cruz foi, digamos que, agraciado pela figura dele. É um sujeito que diz a narrativa, né, construída acerca dele, que era um sujeito de bom coração, que doava a si e seus bens materiais para os pobres, que era muito benquisto em toda a cidade.
E, além disso, reflete o fato diretamente dele ter sido prefeito aqui e construído um grupo político, né, nomeado de Boca Preta, e se tornou uma oposição direta ao grupo construído em contraposição pelo primeiro prefeito, que foi o Raimundo Aragão, que nomearam a princípio o grupo de Cabeção, depois Cabecinha, depois de Taboquinha. Mas, enfim, são as duas principais, historicamente falando, figuras políticas da cidade, né? Porque a gente tem, de um lado, esse tido como líder da independência, da emancipação, e do outro, em oposição, o padre. Inclusive, há um caos, é uma história assim jocosa, que a galera fala em bar, brinca, não há nenhum relato de punho e letra escrito, mas que eles tinham um combinado, né? Devido à importância dos dois, quem morresse primeiro ia levar o nome da Rua Grande. Acabou sendo o Padre Zuzinha, que faleceu primeiro do que o Raimundo, e inclusive a rua da Caixa Econômica recebe o nome de Raimundo Francelino Aragão. Então, enfim, é basicamente isso. Eu achei meio injusto com o Pazuzinha, porque o nome da rua é Rua Pazuzinha, mas todo mundo chama de Rio Grande. Sim. Foi meio que apagado. Na verdade, a gente foi, digamos que recente, né? Era a Rua Grande, porque era a maior rua da cidade, em dimensões de largura e também de comprimento, né? Então é um nome popular, sempre foi. E quando se atravessa na cultura é difícil de sair, né? Sim. E daí a rua teve, se eu não me engano, 3 nomenclaturas homenageando pessoas. E a última foi o Padre Zuzinha. Mas eu acho que aos poucos a gente está se referindo mais à Rua Grande como a Avenida Padre Zuzinha. Enfim, daqui a alguns anos... Vou começar a falar assim agora. Tem alguém falar, bora pra rua e falar, não. Não. Avenida Padre Zuzinha. Foi o meu pra medo pegar na hoje. língua. Foi o meu medo hoje, porque eu peguei um mototáxi pra vir pra cá, Pazuzinha. Aí ele perguntou pra onde? Eu disse, Pazuzinha. Aí eu fiquei com medo dele me deixar lá na avenida, que eu lembrei na hora. Eita, é a Avenida Pazuzinha. E ele foi o mesmo caminho pra ali pra cima, né? Que eu pego ali. Ih, lá será perto que ele da vai São pra Paulo, Pazuzinho, é? vai me sequestrar? Eu fiquei com medo, medinho. Vocês têm mais algo para perguntar? Sobre os pontos interessantes da cidade, o teatro e o cinema. Tá. O teatro, ele foi construído na gestão de um prefeito chamado Hernando Silvestre. Acredito que o mesmo que construiu o Parque Florestal, para suprir uma demanda de uma categoria que é a classe artística teatral. A gente já exportou alguns nomes para outras partes do Brasil com relevância. E, a princípio, o único palco que se tinha antes do teatro na cidade era o palco do Cenecista, do ginásio que foi demolido bem recentemente. E daí, a partir do teatro, foi construída toda uma comunidade voltada mesmo à criação de espetáculos. Já recebeu pessoas de renome nacional, como Ariano Suassuna, já veio palestrar no auditório do teatro. Mas, enfim, são espaços que geram sociabilidades, independente de quem o frequente ou da geração que vai se criando. Aí vai também transformando adolescentes em jovens, em pessoas adultas. Um acaba esquecendo a trajetória que fez nesses espaços, mas são pontos de memória e de localização mesmo para a cidade. Eu só gostaria de voltar a falar sobre o livro, porque esse material aqui, ele foi de autoria de várias mãos. Ele foi organizado por mim e pela Daniele, que tem mestrado também em História, atualmente é diretora da creche Camila Lisboa, só que ela não seguiu na carreira mesmo de professora de História ou de historiadora, mas ela foi a primeira da cidade a fazer mestrado, e a gente conseguiu cooptar mais de 25 pessoas, né? E é difícil
Vocês sabem disso, que tem as experiências de sala de aula. Sabe que nem sempre todo mundo vai se agradar, vai se gostar, vai ter ali as briguinhas, né? Vai ter os grupinhos. E da mesma forma é na vida adulta, da mesma forma é na vida profissional. Reunir 25 historiadores que você, se pretender continuar na profissão, vai saber que é uma turma chata de se lidar. Então você reunir pessoas que pensam diferente, que pensam a história a partir de paradigmas, de intenções totalmente diferentes, é um grande desafio. Tanto é que esse livro aqui ele é recortado em eixos temáticos, tipo história e cultura, história e política, história e meio ambiente, história e economia, porque a gente não consegue se dedicar a tudo que há na cidade. A gente tem que ir fazendo recortes. Ninguém nunca vai conseguir abraçar toda a história da cidade, apesar de ser recente, né? Mas pode até tentar fazer esse compilado, pode tentar se aproximar de uma história total. Mas, ao meu ver, história, sobretudo a história de Santa Cruz, ela tem que ser costurada como uma peça, feita como uma roupa de tecido, por várias mãos, né? A gente não leva para uma mulher pregar o botão, para outra fazer o abanhado. Então, é basicamente isso. Quando a gente pensa em história, a gente tem que, sobretudo, estar dialogando com os pares, né? Com os colegas e com outros profissionais, até para revalidar o que a gente tá. Ponto de vista, né? E isso para revalidar o que a gente pensa. Sim, compreendo. Eu lembrei de uma coisa agora que eu queria perguntar, que a história tem mais de 70 anos a cidade tem mais de 70 anos de história, certo? Tem mais de 70 anos. Sim. Aí uma coisa que me pega muito é que eu acho que muita coisa da cidade, assim, da história da cidade, acabou sendo perdida. Por causa desse tempo, por causa que muita gente que viveu naquela época que podia contar melhor sobre o desenvolvimento, acabou não podendo chegar ao ponto de contar, acabou falecendo antes. Eu queria saber como foi para conseguir essas informações, para conseguir escrever o livro. Bicho, a nossa história, enquanto cidade, ela é fundamentada em uma mentira. Porque se a gente for abrir o perfil oficial da prefeitura, ou Wikipedia, ou qualquer outra parada assim na internet, vai dizer que Santa Cruz surgiu a partir de um sujeito chamado Antônio Burgos, que veio magiar no Rio Capibaribe em busca da cura de uma moléstia, de uma doença. E em um determinado momento ele se assentou aqui, construiu uma capelinha, ficou uma cruz de madeira e daí surgiu espontaneamente a povoação. Daí não conta se ele tinha escravos, quem eram os parentes, se ele deixou alguma prole, quem são os seus herdeiros. Então, tem algum registro histórico sobre ele, algum documento, alguma não coisa? Tem, ou ele é só um mito, né? Isso é um mito fundador. A gente carece, né? A gente carece de saber de onde vem, principalmente. Então isso foi uma narrativa construída oralmente, não há nenhum documento. Se a gente pesquisar e for um pouquinho mais distante, a gente vai encontrar uma família, de fato, de nome Burgos, mas que vivia na província da Bahia. Então da Bahia para Pernambuco é um pouco distante. Naquela época era... Mas é algo que carece de fontes. Quando eu falo fontes, é de matéria-prima para o historiador. Sim, porque boatos sempre vão existir, né? Tem que se basear principalmente em documentos escritos. Exato. E a gente tem aqui nessa série de artigos a utilização de diferentes tipos de fonte. Desde diários, a matérias de jornal, a relatos orais, né? Que há uma metodologia na história chamada história oral, que é quando a gente pega normalmente uma pessoa velhinha e faz perguntas a ela para saber quais são as experiências que ela teve ao longo da vida, e a partir disso a gente fazendo recortes. Tipo, eu nunca tomei um banho no Rio Capibaribe, jamais teria coragem de pular no esgoto. Mas há poucos anos atrás, 40 anos atrás, minha avó teve essa experiência. Então eu ligo o gravadorzinho de voz e digo: ó, como era? Qual era o caminho que tu fazia para ir tomar banho no rio? Eu vou só acreditar nela? Obviamente não, eu vou pegar fotografias,
eu vou entrecruzar com outras fontes, eu vou perguntar a outra pessoa se realmente era dessa forma. Se bata as informações, né? Exato. Então, é importante, porque o trabalho do historiador também é no presente. Se a gente não for registrando também as nossas Acabar se vivências repetindo agora, no passado, né? a gente vai ter também essas dificuldades no futuro, de acesso a fontes mesmo. Então, o que a gente precisa hoje é ter um museu. Aqui em Santa Cruz só tem 3, um oficial, né, que é o Museu da Sulanca, mas tem ali o Memorial do Padre Zuzinho, da Novo Século. Mas a gente tem que ter um arquivo, tem que ter um museu, tem que ter... A gente tem, né, criou recentemente o Instituto Histórico e Geográfico Santa Cruzense, que até pouco tempo atrás eu era presidente e eu renunciei nos últimos dias devido a questões internas. Mas a gente tem que ter um espaço para se encontrar, para conversar, para guardar coisa antiga. Tudo bem que história não é só velharia, né? Senão a gente ia ter que empalhar os velhos para eles não morrer nunca e fazer deles uma história perpétua. Não é só coisa velha, é diálogo com o presente. Então a história ela é confeccionada no agora também, né? É do tipo, você citou o teatro, o cinema, né? Então é impedir avanços no sentido de retrocesso. Vou só passar a picareta, demolir tudo e acabar com todas aquelas memórias que foram construídas em determinados locais. Não é assim que se constrói uma cidade, não é assim que se forma um sentimento. Eu costumo atribuir uma frase a Santa Cruz quando eu falo dela, que é mais ou menos o seguinte: a gente só ama, a gente só se apaixona por algo ou por alguém quando a gente conhece verdadeiramente. Eu não posso dizer que morro de amores, eu estou completamente apaixonado por uma pessoa que eu nunca conheci, que eu só vejo assim. Não, tem que saber qual é a história dela, o que é que ela pensa. Então a gente só vai amar Santa Cruz quando a gente conhecer, e a gente conhece, sabendo de sua história. Uma coisa também que eu acho muito interessante que você falou sobre que a gente só realmente se apega com o que a gente conhece, é quando você vai perguntar a alguém mais velho que estudou tanto no Cenecista, tanto nas escolas mais antigas, o que eles acham das reformas que estão acontecendo, que eles falou que derrubaram recentemente o palco do Cenecista. Uhum. E minha mãe se formou no ensino fundamental no Cenecista. Aí eu perguntei pra ela, quando demoliram, porque eu sabia que eu estou lá. Ela falou, eu tenho lembrança de apresentar naquele palco, não sei o quê. Pra ela foi como uma perca de uma memória. Sim. Isso, acho que isso diz muito da nossa cidade, porque muita coisa na cidade não é preservada, acaba sendo destruída ou simplesmente levada pelo tempo. Uhum. E eu queria saber mais da sua opinião sobre isso. É uma pergunta complicada, porque, como eu disse lá no início, Santa Cruz tem uma característica de ser quase uma cidade provinciana, pequena mesmo, onde todo mundo se conhece, e muitas vezes onde as pessoas confundem o que é política, o que é atuação política de uma pessoa com o sujeito. Então, se eu faço uma crítica a uma gestão, a um modo de governar ou de entender, eu não estou fazendo uma crítica enquanto profissional. Eu estou fazendo uma crítica pessoal e daí administrativamente, eu como funcionário da prefeitura, eu vou ter meus causos, meus atritos, né? Mas, de fato, quando Santa Cruz tem um problema que tem poucos bens históricos tombados. E quando a gente tomba um prédio ou algo, há todo um processo quando vai recaracterizar, quando vai reconstruir, reformar, ou seja lá o que for. Então, primeiro a gente precisa catalogar, tombar tudo direitinho, coisa que o palco não era, certo? Ele era tombado, mas não tinha não tinha sido catalogado as especificações, já tinha sido descaracterizado, porque era sala de aula já há um bom tempo, e estava correndo riscos estruturais. Então, quando coloca em risco a vida de pessoas, e nesse caso de alunos, é um pouco complicado. Mas quando eu me coloco aí, com um olhar muito pessimista, e não é do pessimista esperançoso feito Ariano Suassuna, é de pessimista desesperançado, triste e emburrecido, porque não vale a pena Everton sozinho arrumar a briga
com outras pessoas que não tenham a mesma forma de pensar. Aí a gente acaba se transparecendo na figura de um lunático. Porra, só tu, que é um historiador abestalhado, quer que essa velharia aí fique de pé. Meu irmão, passa o trator aí e constrói uma coisa nova. Então, se isso não muda culturalmente na cabeça das pessoas, eu, enquanto profissional, eu não vou insistir numa coisa que vai ser que tá fadada a fracassar e não vai mudar, né? Então tem que se sensibilizar e algo quando muda culturalmente é lentamente, é aos poucos. Esse livro aqui não é nada comparado ao desafio que a gente vai ter no futuro. E eu espero que você se torne um historiador, apesar de brincar, que você pode ter no futuro. Isso daqui é só o primeiro passo. Porque até pouco tempo atrás, não era nem historiador que escrevia a história da cidade. O Júlio, que escreveu um dos primeiros livros, ele até tira uma onda no prefácio com a gente. Ele diz: durante muito tempo os historiadores foram omissos. Então ele bate no peito e diz: eu vou escrever a história de Santa Cruz. Então a gente tem que deixar de ser omisso, tem que botar em alguns momentos a cara a tapa. Ou então ser considerado doido mesmo, lunático, e ponderando o local que a gente ocupa, se isso não vai trazer prejuízo, porque daí eu repito, eu sou pai de uma criança e como pai eu tenho que alimentar ela e é isso que eu faço na minha vida, né? Eu sou professor, eu sou historiador. Então, quando a gente vai lá comprar uma briga com um gestor municipal que quer derrubar alguma coisa, a gente não pode ter as penalidades, porque há uma hierarquia. É um risco muito grande, né? Sim. Exato. Mas a minha opinião e a minha intenção é que haja uma política de preservação, uma cultura de valorização do nosso patrimônio, sobretudo patrimônio histórico, e que a gente tombe e catalograve. Mas isso depende do esforço individual de cada historiadora, de cada historiador, para escrever, para publicar. E não é fácil, porque é uma profissão. Se você dedica o seu tempo, se você está escrevendo, você tem que receber por isso. E veja, para fazer esse calhamaço aqui, essa série de pesquisas, ninguém ganhou um centavo por isso, né? Todo mundo continuou... Foi só pelo amor, né? Só pelo amor, mano. E muitos estavam em sala de aula, estavam nas suas atividades. Então é muito difícil. Assim, não foi financiado, vocês... Veja só, o livro ele foi patrocinado para que ele fosse impresso, certo? Houve um aporte público junto do Modacente, Câmara de Vereadores e Prefeitura de R$ 98 mil para produzir 1.300 livros. Como o investimento foi público, todos esses livros eles foram doados para todos os professores da rede, para todas as bibliotecas da escola e para algumas instituições da cidade. E, obviamente, os autores, cada um ficou com uma quantidade de exemplar. E os que foram vendidos foi para custear algumas ações internas do Instituto. Inclusive, a gente já fez lá no Instituto, a gente faz palestras sobre a ditadura militar, sobre a nossa relação com o meio ambiente. Então, a gente está tentando movimentar um pouco, né? Eles estão, porque agora eu estou de fora. Mas ainda assim você pode dar a sua opinião ou tentar dar algum auxílio. Assim, sempre. Assim, eu acho que essa questão da gente ter pouco registro da história de Santa Cruz, eu acho que se deve muito também à falta de interesse de colocar, assim, de apresentar acender esse fogo, de querer saber da história de Santa Cruz. A gente não... Por exemplo, sobre os museus. Acredito que muita gente não saiba que tem museu aqui em Santa Cruz. Eu não sabia. Descobri por agora. Eu sabia do Museu de Arte que tem em Santa Cruz. De arte? De arte. Já ouviu falar? Onde é isso? É de um artista plástico aqui de Santa Cruz. Itamara Vanessa. Se eu não me engano... Lá na Rua Grande, né? Não é o de Vanessa. Não. É o de outra pessoa. O de Vanessa ele é bem conhecido. O museu na própria casa dele, ele deu espaço meio que assim... Tanto que uma vez eu fui com a escola, essa escola ele tem o Instagram dele,
Se as escolas quiserem ir, é só falar com ele, que ele agenda, organiza tudo, faz direitinho a sua expedição e explica tudo. Ele faz arte plástica usando elementos da cidade, usando peças de roupa, coisas que fizeram parte da história da cidade. Essa é novidade pra mim, obrigado. Se você quiser depois, eu posso te passar. Faz. Faz sim. Enfim, mais algo? Tem mais algum Eu acho que, pra finalizar, a gente não pode deixar de falar de uma coisa que é icônica da cidade, que é a feira, e como ela surgiu desde o início até o Moda Center, até o que é hoje. E, claro, eu gostaria de falar um pouco sobre a economia da cidade, que é algo que eu acho que não pode ser deixado de fora. Rapaz, né, que pergunta é complexa e grande isso para me responder. Mas vamos lá. Historicamente, Santa Cruz, quando surgiu, quando era uma vilazinha, a economia era voltada à agricultura, certo? Principalmente cultivo de algodão, de milho, de feijão. Com o passar do tempo, algumas pessoas, principalmente homens, começaram a trabalhar com couro, fazendo sandálias, bolsas, sobretudo sandálias. Era chamado os lambiçolas. E eles curtiam o couro, já tinha máquinas de costura que necessitava para produzir essas sandálias. E a partir do esforço pessoal de alguns sujeitos, eles faziam viagens, né, para São Paulo e de lá trazia algum pedaço de retalho de tecido. E as mulheres, vendo as máquinas ociosas, num período que não estavam sendo fabricadas as sandálias, começaram a fazer coxas para a cama e colocando à venda ali um comércio muito familiar para os próprios amigos, parentes comprar, ali no início na Rua Siqueira. Foi dando certo esse movimento comercial, foi sendo trazido mais retalhos. Como é um corte de aparo, de resto, você consegue obter um lucro muito grande, né? Uma margem de lucro grande, fazendo roupas infantis, fazendo forros, peças de roupa íntima. Então, houve uma visibilidade, né? Mais pessoas que tinham somente sua garantia de vida a partir ou do setor público ou então da agricultura, começaram a investir nessa atividade. O Banco do Brasil aqui na época ofertou uma linha de crédito para a galera comprar máquinas de costura com uma facilidade maior. Então, com o passar do tempo, que era só numa rua, foi se espalhando ali pelo centro da cidade, ao ponto que não se tinha um bom planejamento, né? A galera urinava no meio da rua, não tinha como se hospedar adequadamente. Aí houve uma parceria pública e privada entre o município, na época da gestão de Zé Augusto, com o setor privado para construírem o Moda Center. A prefeitura cedeu o terreno e essa concessão, os lojistas ali iriam administrar o próprio Moda Center, como vocês conhecem hoje, no formato de sindicância, né? E daí a gente vai se transformando e reconfigurando a partir das nossas próprias experiências econômicas. Veio. Durante a pandemia a gente foi um grande polo também de envios via como aqueles ônibus, né, correio e tudo mais. Excursão. Hoje está crescendo muito os galpão, a venda em atacado está se fortalecendo cada vez mais. E a gente vai se readaptando. Acho que Santa Cruz é muito mais do que o próprio Moda Center, do que a própria feira. A cidade toda vive em uma espécie de êxtase de clima onde tudo pode dar certo, tudo é dinheiro e vamos fazer loucura para ganhar mais dinheiro. Então, só pra gente finalizar aqui, tem algo que você queria falar, que a gente não abordou, ou algo que você acha importante citar? Não, acho que a gente falou sobre muita coisa, mais do que eu imaginava que eu ia falar hoje aqui. Eu só queria parabenizar pela organização de vocês, foi uma coisa muito foda, né? Ter os 2 celulares aqui, o LED,
a presença de vocês, rever alunas, né, que eu tenho muito carinho. Eu espero ver como mulheres adultas bem-sucedidas na área que vocês escolherem. Não só as 3, mas todo mundo que está presente aqui. Agradeço pelo convite e se tiver outras oportunidades eu vou vir com muito prazer, e que vocês continuem no caminho aí e na batalha que vocês estão escolhendo. E boa sorte e boa vida. Eu acho que essa é uma boa frase. Eu estava caminhando uma vez e uma senhorinha estava apanhando uns vidros que alguém deixou cair na rua, e ela bem cedinho de manhã. Aí eu fui ajudar ela. Aí eu cumprimentei, bom dia, viu? Tenha um bom dia. Ela olhou para mim e fez, tenha uma boa vida. Aí eu comecei a também fazer esse tipo de saudação. Eu desejo uma boa vida para vocês que estão aqui e quem tiver depois, se alguém for assistir o vídeo aí. Valeu. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Se quiser nos convidar para algo, pode convidar também que a gente se voluntaria. Com certeza, convite. Muito obrigado, Beto. Foi um prazer.